Estamos com a resposta. Alternativa correta A, 5,48%. Então vamos entender, não é? Aqui ele quer que você obtenha a nota mínima de aprovação sem exame A7. Qual a probabilidade de um aluno dessa turma estar nessa condição? Então, primeiro, é dado para você o quê? A média da nota, o desvio padrão. Então, você, nesse caso, o critério é uma distribuição normal, ok? Facilita para você construir aonde está a área procurada. Ele quer o quê? A área maior que 7. Você tem que ter nota maior que 7 para ser aprovado. Então, ele está nessa alcinha aqui à sua direita, a representação da sua área da probabilidade. Sendo assim, aí você vai fazer a substituição da curva reduzida. Então, eu tenho como um total de 0,9452. O que é? Isso daqui representa a minha área, né? Já procurada aqui na minha tabela. Foi correspondente ao valor de 1,60. Então, eu vou estar construindo 0,9452 menos 1, né? Ou ao contrário, né? 1 menos 0,9452, que vai me totalizar 5,48%. Ok? Muito bem. Dentro da distribuição normal, ainda nós vamos estar trabalhando ainda um pouco mais com Nós vamos estar trabalhando ainda mais com outro exemplo. Uma oficina automotiva efetua seus consertos no tempo médio de 45 minutos, com desvio padrão de 8 minutos, normalmente distribuídos. Nessas circunstâncias, qual é a previsão de tempo de trabalho que a oficina deve passar ao cliente para que tenha 90% de probabilidades de efetuar o trabalho dentro do prazo? Então, observa-se que esse exemplo é diferente do anterior, né? Primeiro, você também já sabe que você está trabalhando com uma distribuição normal, porque ele já no próprio enunciado ele fala normalmente distribuídos, ok? Ele também passa um tempo médio e um desvio padrão, mas um outro dado diferente do anterior, ele passa uma probabilidade, né, que já informou para você. Antes você tinha que calcular esta probabilidade, né? Agora não. Agora você já tem uma área correspondente, que é os 90%, e você quer identificar quem? A que área, a que ponto ele se refere. Então, nós vamos estar fazendo um trabalho inverso. Então, aqui nessa representação, eu tenho a área dos 90% aqui representado, né? Onde ele te dá o tempo médio dos 45 minutos. Então, agora eu vou usar o recurso da tabela de dentro para fora. Ah, como assim de dentro para fora? Porque os 90% refere-se à área. Então, eu vou estar localizando na minha tabela o valor mais próximo de 90. Mas eu não tenho 90. Não tem. Então, você vai usar o mais próximo. Então, 0,8997. Mas o 0,9015? Não. Você já está considerando esse 9015, você não pode utilizar, porque você está utilizando um valor, uma área maior do que foi dado no exemplo, ok? Então, você tem que estar utilizando quanto mais próximo do valor dado, é esse valor que você está considerando. Então, 0,8997 está bem próximo de 90. E refere-se a qual ponto? A 1,28. 1,28. Então, é essa a indicação da seta. Então, você identifica a área para qual ponto? 1,28. E como é que eu vou achar esse correspondente? Então, esse ponto vai ser, agora, trabalhando de forma inversa mesmo. Então, a curva, você não identifica através da padronização Z igual a X menos a média sobre o desvio padrão. Então, quem que você está procurando agora? O ponto, o X, né? Então, agora é um elemento matemático agora, simplesmente isso, uma operação matemática. Então, você vai deixar o X em evidência, aonde vai estar igual a média mais o Z vezes o desvio padrão. Fazendo a devida substituição, você vai chegar no ponto equivalente a 55,24 minutos, ok? Então, atenção nessa situação que é diferente das anteriores. Vamos dar mais um outro exemplo.
Uma oficina automotiva efetua seus consertos no tempo médio de 45 minutos, com desvio padrão de 8, normalmente também distribuídos. Nessas circunstâncias, qual é a previsão de tempo de trabalho que a oficina deve passar ao cliente para que tenha, no máximo, 30% de risco de efetuar o trabalho dentro do prazo? Então, aqui ele também passa uma outra informação. Ele passa, além do desvio padrão e da média, ele te passa uma probabilidade, né, que tenha no máximo 30% de risco de efetuar o trabalho dentro do prazo. Então, novamente, o que é a área que eu estou procurando? Então, ele tem aqui informado, né, a área que é realmente essa área que dos 30%. Né, o máximo 30% é o que ele quer, mas é essa área que ele procura? Não, não é essa área, né? Ele vai procurar qual? O 0,70, é a área, é essa que eu vou estar procurando na minha tabela, ok? Então, sendo assim, a área mais próxima de 0,70 é o 0,52, que corresponde a 0,6985. Por quê? Ele não quer que ultrapasse 30%, ele quer os 70%, ó, que tenha máximo 30% de risco de efetuar o trabalho, né? Então, ele quer até 70% de probabilidade de que você faça esse trabalho dentro do prazo. Então, a minha área procurada é essa, ok? Então, é essa área aqui em branco, sinalizada, achurada agora, ok? Muito bem. Então, como eu calculo esse valor? Então, vai ser o valor, novamente, um cálculo matemático de substituição, onde você vai estar substituindo a média, né? Aqui no caso 45, mais o valor que eu encontrei na minha tabela 0,52 vezes 8, que é igual a 49,16 minutos. Então, esse é o valor encontrado para que eu encontre esse tempo máximo até 30%, ok? Agora, vamos fazer algumas aplicações. Uma empresa produz componentes eletrônicos, cuja vida útil é normalmente distribuída com média de 25 horas e desvio padrão de 1.600 horas. É oferecida para esse componente uma garantia de 20.000 horas. Nessas condições, responda. A. Qual a probabilidade de um componente deste tipo ter que ser substituído na garantia? Então, novamente, eu tenho os dados da média e do desvio padrão, eu procuro agora qual área, né? Que esse tipo, ele tem que ser substituído, esse componente deve ser substituído. Para você entender que ele deve ser substituído, ele tem que estar com menos tempo de garantia, concordam? Né? Então, ele tem que ser substituído na garantia, ele tem que estar com menos tempo de horas, né? Porque o componente está falando que aqui o componente de uma garantia de 20.000 horas, então para ser substituído tem que estar com menos tempo. Então, nesse caso, está nessa alcinha aqui marcada, ok? Vamos procurar esse valor aqui na nossa tabela, fazendo novamente a conversão, né? Então, vamos fazendo as conversões, eu vou achar um valor de menos 3,13. Então, menos 3,13 corresponde à área abaixo das 20.000 horas. Então, nesse caso, eu vou estar achando um valor de 0,009, né? Então, a área correspondente a essa área pintadinha corresponde a 0,09%, ok? B, cada componente substituído custa, em média, para a empresa, R$ 55,00 nas diversas despesas decorrentes. Considerando que sejam produzidas e vendidas 120.000 unidades desse componente ao ano, qual o custo anual com garantia? Então, aqui no caso, é uma análise, nem estatística que não é, né? Então, análise de custo. Então, aqui o custo anual, ele informa que são vendidas 120.000 unidades, vezes. Eu não achei a probabilidade das peças serem substituídas, significa o quê? Que estão abaixo da garantia, que é 0,009, então é nesse momento que ela vai estar sendo substituída. Então, eu tenho que considerar esse valor também para o meu custo. Vezes quanto? Os R$ 55,00, né? Que ele
É o custo médio aqui que ele vai estar trabalhando. Então, no total aqui no caso é de R$ 5.940 é o que eu encontro como custo dessa anual com garantia, ok? Numa outra situação, eu tenho uma empresa produz e comercializa um determinado produto cujas vendas mensais são normalmente distribuídas com média de 10.500 unidades e desvio padrão de 2.700 unidades. As quantidades mensais produzidas também se distribuem normalmente, com média de 11.800 unidades e desvio padrão de 3.200 unidades. Considerando que não sejam feitas limitações externas de qualquer tipo, qual a probabilidade de que, ao final do mês, tenham sobrado unidades do produto? Então, essa questão, vamos analisar com muito cuidado, né? Então, nós temos duas relações, a de produção e de vendas, né? Se produz muito, legal, e se vende pouco? Então, nós temos até geração de estoque, né? Então, se produz muito e não vende muito, nós temos estoque. Então, é isso que ele procura. Ele quer que tenha sobrado unidade de produto. Então, temos quem? Nós temos os dados da produção, onde nós temos a média e o desvio padrão. E temos os dados das vendas, da média de vendas e o desvio padrão. Agora, como é que eu vou descobrir o estoque, né? Então, o estoque, no caso da média, é só fazendo uma substituição, ou melhor, calculando a diferença das médias, né? Então, vai ser os 11.800 da referente à produção, menos das vendas, que é 10.500, que totalizando 1.300. Agora, quanto ao desvio padrão, eu vou estar raciocinando da seguinte forma. Também eu vou estar calculando, elevando o desvio padrão ao quadrado, né? Inclusive, aqui eu vou estar fazendo as devidas substituições, 2.700 elevado ao quadrado, mais 3.200 elevado ao quadrado, extraindo a raiz quadrada, que é igual a 4.187, ok? Vamos enxergar melhor essa construção. Então, aqui eu tenho a construção da curva da produção, não é? Menos a curva das vendas. E o que ele procura? Ele quer a curva do estoque, é o que ele procura. Observe pela construção aqui do meu gráfico do estoque, né? Então, eu tenho um valor achurado agora, eu tenho aonde a produção ela é menor que a venda, e aonde a minha área procurada é onde a produção é maior que a venda, aonde gera o estoque, não é? Então, nesse caso, a área procurada é essa aqui, marcadinha e pintada. Então, sendo assim, novamente, eu vou estar fazendo a conversão através da curva, né? Aonde vou estar relacionando o valor de 0, aonde a média minha, né? Menos 1.300, que é a média do estoque, ok? Sobre o desvio padrão, que é 4.187, vou achar uma resultante de menos 0,31. Consultando a nossa tabela, refere-se à área de 0,3783. A área procurada vai ser novamente a tabela correspondente de valores negativos, né? Eu vou estar procurando aqui a área, né? De 1 menos a área que eu encontrei, que é o 37,83, que vai me resultar em 62,17, é essa área achurada, pintadinha aqui de estoque, ok? Então, como resolvemos esse problema através da distribuição normal? Vamos a uma interatividade. As notas de estatística em uma determinada universidade são normalmente distribuídas com média de 5,2 e desvio padrão de 0,9. Nestas condições, qual a nota máxima dos 22% piores alunos? Né? Então, alternativa A, 4, alternativa B, 5,5, alternativa C, 4,5, alternativa D, 4,2 e alternativa E, 3,8. Vamos ver a resposta?
Então, nesse caso, ele está querendo a nota máxima desses 22 piores alunos, né? 22% desses piores alunos. Muito bem, se esses 22 piores alunos, ele está à minha esquerda da média da nota, concordo? Está nessa área pintadinha aqui. Então, nesse caso, novamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estar construindo a área, né? Através da relação da minha fórmula, né? Que ele já tem a área informada para você, que é os 22%, então é da forma inversa, né? Então, localizo o menos 0,7, né? Que é 0,2177, né? A área, por que 0,2177? Porque isso corresponde aos 22%, certo? Então, o mais próximo de 22%. Ok? Então, aqui eu estou correspondendo a menos 0,78. Esse é o ponto dado. Então, faço a operação matemática, substituo, eu vou achar o valor de 4,5. Então, a nota máxima desses 22% desses piores alunos, a alternativa correta é a C, 4,5. Ok? Sendo assim, nós temos ainda adicionando mais uma referência para agregar os seus estudos, além do seu livro texto, não é? E aí, ficamos por aí e até uma próxima.